Você precisa, de uma vez por todas, saber o que é importante para você. Para Rio, é tudo aquilo que vai ajudar a conquistar o seu objetivo principal. Vai te ajudar a conquistar? É importante. Todo o restante deve ocupar pouco tempo da sua vida ou nenhum. Por que você gasta tempo com algo que não vai te levar para onde você quer chegar? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Tava com saudade de vocês. Hoje eu preparei mais um episódio muito legal, gente. Eu tô falando sobre o livro As Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, o pai da autoajuda. Esse é o segundo episódio sobre o livro, tá? Que é um dos livros mais vendidos, né? O Napoleão Hill é um campeão de vendas. No primeiro episódio, eu falei sobre quem foi esse escritor americano, né? E comentei as 6 primeiras leis que ele descreve no livro. Ao todo, são 16 leis para o sucesso. E no episódio de hoje, eu vou falar dessas 10 leis restantes. Falei de 6 no primeiro, 10 agora. No primeiro episódio, eu falei sobre lei do mastermind, do objetivo principal definido, da autoconfiança, do hábito de poupar, da iniciativa e liderança e da lei da imaginação. Aí agora eu começo da 7ª em diante, tá? Agora é a vez de contar para você sobre as leis do entusiasmo, do autocontrole, do hábito de fazer mais do que é pago para fazer, nossa, é boa, hein? Da personalidade agradável, do pensamento preciso, da concentração, da cooperação, do fracasso, olha, da tolerância e também sobre a regra de ouro. Gente, e quem tem uma filosofia de vida cristã como eu tenho, vai achar essa regra de ouro muito familiar. Fica ligado aí que eu vou te contar sobre ela, tá? A lei número 7. A lei número 7 é sobre entusiasmo. Olha que interessante. Isso aqui vai pegar, Napoleão Hill considera que entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa que nós temos nas mãos. E ele diz que o entusiasmo é contagioso, e agora só, palavras dele, e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos aqueles que estão em contato com ele. Eu acho isso muito verdade, sabe? É difícil não se deixar levar pelo entusiasmo de alguém que realmente sabe o que quer, que realmente sabe para onde está indo. Quem fica do lado dessa pessoa é contagiado. E Napoleão Hill, ele define que o entusiasmo é o fato mais importante na arte de vender e que, de longe, é o fator mais vital para falar em público. Eu concordo, mas isso eu concordo plenamente. Deixe seu comentário se você concorda ou não, porque o entusiasmo ele vai sim te levar a vender mais e ele vai dar mais impacto no discurso que você faz em público. No livro, Napoleão Hill ele ensina como ter entusiasmo. É assim, você começa fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais gosta. Parece fácil? Eu acho que é. Mas olha só, se o seu momento não te permite trabalhar com o que você mais gosta, você tem que planejar um modo de se engajar nesse tipo de trabalho no futuro. Porque olha só, isso aí eu acho que todo mundo concorda, você vai ser mais feliz se você trabalhar com o que você gosta. E você precisa encontrar meios de fazer isso. Você não pode simplesmente deixar acontecer. Ou esperar que vai cair do céu, mas uma hora minha estrela vai brilhar. Não, não. Nesse livro, gente, o Napoleão Hill, ele define outras coisas que te trazem entusiasmo. Eu vou citar 3 das 7 que ele escreveu, tá? Uma delas, trabalhar com o que você gosta, te mantém entusiasmado. Vamos lá. 1. Estar num ambiente em que você esteja em contato com pessoas que sejam entusiasmadas e otimistas. Número 2, anota aí, saber que você serviu aos outros de uma maneira útil.
Número 3, ter boa saúde. Essa é uma regra importantíssima. Tudo isso são fontes de estímulo e você deve buscar alcançar essas coisas, porque certamente elas vão te fazer bem. Não só para você ser uma pessoa feliz, entusiasmada, mas para você realizar grandes coisas. Quando você trabalha com o que você gosta, você fica mais propenso a estar entusiasmado a fazer a diferença, tá bom? Vamos agora para o número 8, autocontrole. Gente, Napoleão Hill diz que o autocontrole permite que você direcione o seu entusiasmo, porque sem isso, olha que ilustração legal, o entusiasmo fica parecendo com os raios de uma tempestade elétrica. Ou seja, elas podem atingir qualquer coisa e causar destruição. Você não tem o controle do seu entusiasmo, você vai para um monte de lugar e não sabe como. O entusiasmo, ele inicia uma ação e o autocontrole direciona a ação para que ela seja construtiva. Pegou essa? Entusiasmo e autocontrole andam juntos. Agora, olha só, guarda essa definição. Se você tiver papel e caneta, anota aí. Essa é uma definição de Napoleão Hill. A pessoa com autocontrole não se entrega ao ódio, à inveja, ao ciúme, ao medo, à vingança ou a qualquer emoção destrutiva. Ela não entra em êxtases e não fica incontrolavelmente entusiasmada com nada e nem ninguém. Por quê? Porque ela tem autocontrole. Olha que interessante. Como você vai saber se alguém tem autocontrole? Hein? É bem simples. É bem simples. Presta atenção. A pessoa que tem autocontrole, que se autocontrola, ela simplesmente não vai odiar aquelas pessoas que não concordam com ela. E, em vez disso, ela vai se esforçar para entender a razão da discordância e tentar tirar um proveito disso. Já percebeu, gente, que você não concorda comigo, então sai daqui, começa a gritar. Eu conheço pessoas que não conseguem chegar nesse nível, infelizmente. Ainda mais se o assunto for política ou futebol. Aí que não tem paz mesmo. Aí que começa uma briga, porque você está errado. Você conhece alguém assim? Você tem algum amigo, alguém perto de você que é assim, que não consegue respeitar a opinião do outro, não consegue se controlar diante de uma opinião diferente? Eu tenho certeza que você conhece. Uma outra forma de você saber se alguém tem ou não tem autocontrole, se você tem autocontrole, é perceber que se a pessoa ela forma opinião antes de estudar os fatos. É assim, ela ouve alguma coisa e aquilo parece interessante e ela já forma opinião, e ela já diz que é verdade ou mentira, e ela já diz que tem certeza. Ela sequer analisou os fatos. Então, gente assim não tem autocontrole. E autocontrole, segundo Napoleão Hill, é uma das 16 leis do sucesso. De todo modo, queira você ter sucesso ou não, queira você ter uma fortuna ou não, ter autocontrole sempre vai te ajudar. Porque, gente, com autocontrole, você vai negociar melhor. Você vai saber evitar confusões, discussões, brigas. Com autocontrole, você vai conseguir mostrar o seu lado, a sua versão, a sua crença. O autocontrole te dá equilíbrio. E para finalizar esse capítulo, quero que você guarde algo importante. Quase sempre é mais lucrativo você ouvir mais do que falar mais. E é isso. Quem fala demais não tem autocontrole e isso traz danos para o seu dia a dia. Você certamente conhece alguém que fala demais e não quer estar do lado dessa pessoa, não é? Pois é. Gente, se você gostou do conteúdo até aqui, compartilha o link com um amigo, com uma amiga, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário. Muito importante que eu tenha essa interação com vocês, tá? Vamos para a lei número 9. O hábito de fazer mais do que se é pago para fazer. Esse é duro. Esse é forte. A pessoa que trabalha com o que ama, ela consegue trabalhar por mais tempo sem se cansar. Ela está motivada. Ela trabalha com o que ela ama. E quem trabalha com o que ama é mais eficiente que os demais. Você
certamente já percebeu isso. Todo mundo que faz o que não gosta de fazer, né, faz de uma forma penosa, fica com raiva, se estressa. Você, com certeza, também já percebeu isso. Pois bem, no livro, Napoleão Hill fala de 2 motivos sólidos para você desenvolver o hábito de executar mais e melhor o serviço pelo qual você é pago para fazer. Por que você tem que fazer mais e melhor, se estão só te pagando? E ele não está falando do trabalho que você ama, não. Ele está falando do trabalho ou do serviço que te pagam para fazer. Tá? Você pode não gostar do que você faz, mas por que você deveria dar o seu melhor nesse trabalho ou serviço e fazer mais do que te pagam para fazer se você não gosta de fazer? Por quê? Eu te explico. Segundo Napoleão Hill, um dos escritores mais bem-sucedidos do mundo, há 2 motivos para isso. 2 motivos para você fazer mais do que te pagam. Número 1, você vai se tornar conhecido por essa qualidade e vai ter uma forte concorrência pelos seus serviços. As pessoas vão querer você perto delas. Afinal de contas, você faz bem aquilo ali. Objetivo 2, você vai treinar as suas habilidades e assim vai ampliar a sua capacidade de realizar, né? Dessa forma, você vai se tornar tão entendido, tão entendida no seu trabalho que vai poder exigir um aumento. Afinal de contas, você é o melhor naquilo ali. Não importa se você gosta, importa que você faz bem. Tá? Outros pontos, vamos lá. Uma outra coisa que eu quero que você guarde. Se você faz mais do que te pagam, logo você vai se destacar dos demais. Isso é óbvio, é simples de perceber. Todo mundo faz a mesma coisa, você faz mais. Concorda? Sim ou não? Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Você é uma pessoa que faz mais? Ou você só faz o que te pagam? Quero saber. Vamos para a próxima lei, gente. Vamos aqui para mais uma lei do sucesso. Essa é a lei de número 10. E o nome dela é personalidade agradável. Eu gostei muito de ler sobre esse capítulo. Primeiro, vamos lá. O que é personalidade? Pela definição do livro, é a soma das características que formam quem você é, que te fazem ser diferente das outras pessoas. Você é diferente dos outros, porque você tem uma personalidade diferente. No livro, Hill fala que há 7 características que podem tornar alguém agradável. E aqui eu vou compartilhar 3 delas, tá? Vou compartilhar com vocês 3 delas. Anota aí. Número 1, desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção em conversas casuais e em público. Número 2, crie o hábito de se interessar por outras pessoas, encontre as qualidades que elas têm e elogie as pessoas. Número 3, aprenda a apertar as mãos das pessoas de modo que transmita uma sensação cordial e entusiasmo. Já percebeu aquela pessoa que aperta a tua mão como que você não quer? Você já não vai achar aquela pessoa agradável, né? Tá aí uma dica, eu botei essa dica por causa disso. Vamos lá, lei número 11. Pensamento preciso. Esse também é muito interessante. Para Napoleão Hill, o pensamento preciso é formado basicamente por 2 elementos. Olha aí, você está com papel e caneta? Pega aí para a gente anotar isso. E vamos lá, os 2. Número 1, é preciso separar fatos de mera informação. Tá? Número 2, é preciso separar fatos relevantes de fatos irrelevantes, ou seja, que não são importantes. Tá? Os fatos que você pode usar para realizar, para facilitar, para conquistar o seu objetivo principal, eles são importantes e relevantes. Vai te ajudar? É relevante. Todos os outros são irrelevantes. Todos os outros não importam. Me pareceu simples esse pensamento, não é? Você não acha isso também? Porque olha só, quem ignora isso, essa separação, tem dificuldade de acreditar no que realmente vale a pena. Não tem facilidade para escolher o caminho que vai tomar, porque ele não sabe o que é importante. Ele não sabe com quem vai andar. Você precisa, de uma vez por todas, saber o que é importante para você. Para Hill, é tudo aquilo que vai ajudar a conquistar
o seu objetivo principal. Vai te ajudar a conquistar? É importante. Todo o restante deve ocupar pouco tempo da sua vida ou nenhum. Por que você gasta tempo com algo que não vai te levar para onde você quer chegar? Para com isso. Vamos agora para a lei número 12, concentração. Eu gosto disso. Napoleão Hill diz que concentração é o ato de focar a mente em dado desejo até que os meios para sua realização sejam elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Eu vou repetir que eu quero que você guarde isso. Concentração é o ato de focar a mente em algum desejo até que os meios para sua realização sejam elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Gente, pegou isso? Muitas pessoas perdem o foco, perdem a concentração e acabam sem conquistar o que tanto sonharam. Simplesmente porque perderam o foco. Manter a concentração no seu objetivo é para Napoleão Hill, escritor de As Leis do Sucesso, um caminho para o triunfo, um caminho para a vitória. Ele diz que concentração é a capacidade de pensar como você deseja pensar. Olha isso. Capacidade de pensar como você deseja pensar. É a capacidade de controlar os pensamentos e direcioná-los para um fim definido e a capacidade de organizar o conhecimento em um plano de ação sólido e viável. Concentração. Olhos fixos. Isso é muito importante, gente. Sem foco, a gente perde o rumo. Teve uma vez que eu fiz uma live comunicando com propósito e eu falei sobre isso. Eu disse, quem não foca na conquista já tirou os olhos da vitória. Quem não foca na conquista já tirou os olhos da vitória. Não seja essa pessoa. Não seja. Vamos lá. Lei número 13, cooperação. Gente, é impossível fazer algo relevante e interessante sozinho. É impossível. Você sempre vai precisar de pessoas. Sempre vai ter alguém do seu lado. Então, esquece essa ideia do individualismo e comece a se aproximar de pessoas boas e capazes de colaborar com você. E também colabore com elas, claro. Nesse capítulo do livro, Hill diz que qualquer forma de esforço em grupo, em que duas ou mais pessoas formam uma aliança cooperativa para realizar um objetivo definido, aqui é a questão do objetivo, né? Torna-se mais poderosa do que qualquer simples esforço individual. É melhor fazer junto do que separado. É como diz, gente, aquela velha máxima, 2 cabeças pensam melhor do que uma. É isso. Para que vai fazer sozinho? Você precisa aprender a cooperar com os outros e a aceitar a cooperação dos outros. O resultado é muito mais fácil de ser atingido quando tem alguém te ajudando. É uma das leis do sucesso de Napoleão Hill a cooperação. Então guarda isso, porque faz diferença. Agora vamos para a próxima lei. A próxima lei é a de número 14. E ele fala sobre o fracasso. Achei muito curioso falar sobre o fracasso. Porque nesse ponto do livro, o autor propõe que a gente faça uma diferença entre fracasso e derrota temporária. Ele conta que muitas das vezes o fracasso nada mais é do que uma derrota temporária, ou seja, que dura um tempinho. E, em geral, a derrota temporária é uma bênção disfarçada porque ela nos redireciona, ela nos dá nova energia para seguir por um outro caminho. Às vezes a gente não imaginou, mas aquela derrota te botou no outro caminho. Tem uma história que eu vou te contar, isso deve ter uns 8 anos, e um pouco depois de eu me formar em jornalismo, eu tentei fazer vestibular pela segunda... Eu fiz vestibular pela segunda vez. Por 2 anos, eu tentei a prova da Federal
do Rio. Primeiro, eu tentei cursar História. Fui lá, fiz o vestibular, estudei História. Não passei. Depois, no ano seguinte, falei, vou tentar Ciências Sociais. Estudei, fiz a prova. E não passei. Eu não passei nenhuma das duas vezes. Depois de tentar 2 vezes, eu desisti. Eu falei, não quero mais fazer uma nova graduação, não. Fiquei pesquisando o que fazer e encontrei um curso e fui aprovado numa pós-graduação de Análise de Política Pública na UFRJ, que é a Federal do Rio. E hoje, gente, sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que eu fiz. De que me valeria ter uma outra graduação? Naquela época, eu achava que eu seria um repórter mais completo se eu tivesse também o curso de História ou de Ciências Sociais. Formado de jornalismo, formado de História. Só que hoje, eu já não acho isso. Hoje eu nem sou mais repórter, hoje o meu trabalho está aqui nas redes com vocês. E ainda bem que eu tive aquelas derrotas temporárias, porque elas me deram uma nova direção. Napoleão Hill, ele tem uma frase muito boa nesse capítulo, que é um pouco sobre tudo isso, né, da derrota. Ele diz assim, não existe fracasso para o homem que segue lutando. Um homem nunca fracassa até aceitar a derrota temporária como fracasso. E mais, ele escreve assim, o sucesso de cada homem parece corresponder quase que à exata extensão dos obstáculos e dificuldades que ele teve que superar. A dificuldade leva a gente para a vitória. Isso é muito forte. É difícil, a gente vai aprendendo e vai vencendo. Então, aqui ele nos incentiva a ver a derrota como algo temporário, vai passar. Mudar essa forma de pensar é importante para o seu sucesso. Você não pode ficar encarando tudo como fracasso, sou um fracassado. Porque, segundo Napoleão Hill diz nesse livro, ninguém tem o direito de rotular você como um fracassado, como uma fracassada. Só você mesmo. Ninguém pode dizer que você fracassou. Você precisa se render. Guarda essa dica no seu coração. Não desista de lutar. Siga em frente, não pare. Não para, continua olhando para frente. A derrota pode ser temporária. Tem muita gente que precisa ouvir a sua mensagem. Por isso eu te incentivo, não desista. Siga em frente. Tá bom? Vamos agora para a lei número 15, é tolerância. Penúltima lei, hein? Napoleão Hill diz que não é um dever ser tolerante, é um privilégio. Cara, isso aqui quando abriu minha cabeça. Isso mesmo, ele chama de privilégio o ato de ser tolerante. Não é questão de direito, dever, você tem que ser. Não. Ele lembra que a tolerância evita os efeitos desastrosos do preconceito racial, do preconceito religioso. E esses preconceitos, eles derrotam muitas pessoas. Eles punem muitas pessoas. Num pedacinho dessa famosa obra, né, As Leis do Sucesso, que inspira esse episódio, Napoleão Hill ele escreve o seguinte, abre aspas, palavras dele, a intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa, fim, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos, destrói oportunidades e enche a mente de dúvidas, desconfiança e preconceito. Fecha aspas. Eu acho, gente, muito interessante que esse livro foi escrito em 1928. Quando esse episódio está indo ao ar, né, quando eu gravei esse episódio, o livro estava completando 94 anos. O que eu acho interessante porque algo tão claro e verdadeiro está disponível há décadas. E muitas pessoas que a gente conhece ainda não aprenderam isso. Está disponível, mas as pessoas não aprenderam. Então, fica a lição dessa lei. Seja tolerante, porque é melhor para você. Tá bom? Vamos agora para a nossa última lei. A nossa não, a lei do Napoleão Hill. A lei de número 16, que ele chama de a regra de ouro. Essa eu particularmente adorei. Veja só, porque a regra de ouro está baseada num conceito bíblico. Napoleão Hill diz que a lei da semeadura dá base para a regra de ouro,
que é a 16ª lei do sucesso do livro dele. Ou seja, aquilo que você planta, você vai colher. Essa é a lei da semeadura. Lá em Gálatas 6:7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Esse é o versículo bíblico, né? No livro, Napoleão Hill chama a lei da semeadura de lei eterna. Lei eterna. E diz que ela embasa a regra de ouro. Ele não fala da Bíblia, né, no livro. Ele só fala da lei da semeadura. A regra de ouro, ela estabelece que você deve fazer aos outros o que você desejaria que fizessem com você. É também chamada lei do retorno, né? E gosto dela porque, assim, ela tem base bíblica, que é o livro da sabedoria eterna, né? Você pode cumprir que não vai ter problema, vai funcionar. Você pode até duvidar do Rio em outros pontos. Esse aqui vai funcionar. E ele destaca outra coisa importante. Quem entende esse princípio, né, logo compreende que, de forma alguma, ele pode odiar ou invejar alguém. Não pode revidar, não pode ser injusto, não pode mentir. Porque o que você planta, você colhe. Essa é uma lei eterna, gente. Nada vai mudar. Está funcionando há milênios. Eu acho muito interessante, logo ela ser a regra de ouro, a última das 16 leis do sucesso escritas por Napoleão Hill. Porque nós teríamos um mundo diferente e muito melhor se todos só plantassem o bem, se fizessem apenas aquilo que consideram bom e agradável. Se tivesse essa lei do retorno ali, ó, firme no coração, para Napoleão Hill, que é um dos escritores que mais venderam livros no mundo. Aliás, gente, 50 anos depois da morte dele, os livros que ele escreveu seguem entre os mais vendidos. Isso é impressionante. Quem conhece as dificuldades do mercado editorial sabe que Napoleão Hill, cara, é craque. Bem, o Napoleão Hill considera que essas são as 16 leis do sucesso. São hábitos, ações e características de centenas de pessoas que venceram na vida, né, durante os 20 anos que ele pesquisou. Ele escreveu o livro As Leis do Sucesso para que qualquer pessoa saiba o que fazer para chegar à vitória, para alcançar o triunfo. E eu transformei esse conteúdo em 2 episódios do Pode Comunicar para compartilhar conhecimento com você, um conhecimento valioso. Como eu sempre digo, você pode se inspirar em livros, em filmes, em peças de teatro, em exposições para criar o seu conteúdo. É o que eu estou fazendo no episódio de hoje, tá? E se você gostou, compartilha. Pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no meu canal, deixa um comentário. Qual é o próximo livro que você gostaria que eu comentasse aqui? Qual é o próximo livro que poderia render um bom episódio aqui no Pode Comunicar? Eu também posso falar de um filme. Aliás, em breve eu vou pegar um filme bacana aqui para falar e falar de comunicação e dicas que eu acho importante que a gente tenha, né? Bem, gente, esse foi o segundo episódio sobre As Leis do Sucesso, um livro best-seller do Napoleão Hill, né? Falei sobre essas 16 leis em 2 episódios, no primeiro e nesse agora. Se você não assistiu o primeiro, corre lá para ouvir no Spotify, no Deezer ou, né, assistir no YouTube. E se gostou de verdade, manda para um amigo, manda para uma amiga, tá bom? A gente vai se ver semana que vem com mais um episódio do Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. A gente se vê semana que vem. Eu te desejo saúde e paz.